Bom dia, senhores. Dando continuidade à nossa aula do capítulo 16 sobre ondas, selecionei aqui um exercício simples, um exercício praticamente de aplicação de fórmula. Nós temos aqui, o exercício diz, uma onda que se propaga em uma corda é descrita pela equação. Aqui nós temos a equação característica da onda, né? Onde este valor aqui é a amplitude, 72,1 é o número da onda e o menos 2,72 é a frequência angular da onda. Então nós temos aqui a equação completa da onda. As constantes estão no sistema internacional, as unidades estão no sistema internacional, e na letra A ele pede a amplitude. É só fazer a analogia à equação de onda. A equação de onda é a função do x, da posição, e do tempo, é igual à amplitude, que eu chamei de ym, vezes seno de o número da onda, representado por K, vezes a posição x, mais, posso botar mais ou menos, na equação colocou como se fosse menos a frequência angular, vezes o tempo. Então, comparando, fica fácil fazer o problema. Qual a amplitude da onda? Então, comparando a equação da onda com a equação dada, a amplitude é igual a 3,27 milímetros. B. Quais são o comprimento de onda e o período e a frequência da onda? Então, o comprimento de onda está relacionado com o número de onda K. Nós temos o número de onda K igual a 72,1, comparando as equações, e temos a frequência angular 2,72 rádio por segundo. O comprimento de onda está relacionado ao número de onda através da relação 2π dividido por K, substituindo valores, nós encontramos o comprimento de onda igual a 8,71 centímetros, apenas aplicando a relação. Similarmente, o período está relacionado com a frequência angular, assim como o comprimento de onda está relacionado com o número de onda. Então, o período é igual a 2π dividido pela frequência angular. Substituindo os valores, nós temos o valor da frequência angular. Então, diretamente, nós encontramos o período da onda. Frequência, que é a última grandeza que ele pede na letra B. A frequência é o inverso do tempo, inverso do período. O período nós acabamos de encontrar. Então, diretamente, nós encontramos a frequência. Letra C. Qual a velocidade da onda? Na última aula, nós demonstramos... Vou voltar aqui. A velocidade... Deixa eu apagar aqui. A velocidade, ela é a frequência angular dividido pelo número de onda, ou o comprimento de onda dividido pelo período, ou o comprimento de onda vezes a frequência. Essas são as três formas em que nós podemos encontrar a velocidade de propagação. Lembrando que a velocidade de propagação é a velocidade de uma onda transversal, é a velocidade paralela à propagação da corda. Então, voltando, a velocidade é igual, nós sabemos a frequência angular e sabemos o número de onda, basta dividir uma grandeza pela outra, nós encontramos a velocidade de propagação da onda. É um problema simples, apenas de aplicação de fórmula, para a gente massificar os conceitos. A letra D
Qual é o deslocamento y para x igual a 22,5 e t igual a 18,9? Nós temos, aqui o problema nos dá a equação da onda completa. Então, basta substituirmos o valor de x e o valor de t na equação dada e nós encontramos diretamente o valor do deslocamento em y. Nessa posição, 22,5 centímetros e nesse tempo, 18,9 segundos. Como nós falamos na aula passada, o deslocamento y é função de x, a posição, e do tempo. Então, dada a posição e o tempo, nós encontramos o deslocamento y apenas substituindo na relação. E essa observação aqui, assim o deslocamento positivo, nós encontramos uma grandeza positiva. Não esqueça de mudar o modo da calculadora se necessário de graus para radiano. Sim, nós vamos, nesse seno aqui, é sempre em radiano. Se nós calcularmos na calculadora em graus, vai dar um valor diferente. Então, note que não arredondamos o argumento do seno antes de calcular o seno. Note ainda que os dois termos do argumento estão em radianos, uma grandeza adimensional, como não podia deixar de ser. Então, lembrar de calcular essa equação para o ângulo em radianos. Nunca é demais lembrar. Outro exercício selecionado aqui no livro do Halliday, ele fala de velocidade, mas ele fala da velocidade transversal que a partícula aqui da corda faz transversalmente a propagação da onda. A propagação está no sentido horizontal, a velocidade da partícula aqui da corda, ela sobe e desce. Então, neste exercício, nós vamos falar da velocidade e da aceleração transversal. É diferente da velocidade de propagação da onda. A velocidade de propagação da onda nós nós mostramos que podemos encontrar através dessas relações. Agora nós vamos trabalhar com a velocidade transversal. Então, o problema, ele dá aqui a equação de onda. A equação, aqui nós temos a amplitude, aqui nós temos o número de onda, a frequência angular. Então, como a posição é dada por essa relação, a velocidade ela é a derivada da posição. Então, a gente chamando aqui velocidade, que é a velocidade, essa velocidade aqui transversal da partícula é a derivada da relação aqui da posição. Então, derivando este termo, nós sabemos que a amplitude YM é a amplitude máxima, é uma constante. Nós sabemos que K, o número de onda, é uma constante. Sabemos que a frequência angular é uma constante, então derivando em relação ao tempo. Para nós encontrarmos a velocidade, nós temos que derivar a relação aqui de posição em relação ao tempo. Note que não é em relação a x. X aqui nós vamos considerar constante, nós vamos derivar somente em relação ao tempo. Então, derivando a relação de posição em relação ao tempo, nós encontramos a relação da velocidade transversal da partícula da onda. Então, agora, substituindo valores. É o mesmo exemplo do problema anterior. Nós temos que a amplitude, a frequência angular, nós encontramos aqui a frequência angular igual a 2,72, é menos aqui, note que derivando esse valor fica menos, nós derivamos
a parte aqui, o argumento do seno em relação ao tempo, dá uma grandeza negativa. Lembrar de derivar a regra da cadeia nesse caso. Então, vezes a amplitude, que o problema dá, 3,7 milímetros, vezes cosseno, apenas substituindo os valores aqui do argumento do cosseno. Então, realizando essa conta, nós temos que a velocidade da partícula de corda no instante x e no instante tempo é igual a 7,20 milímetros por segundo. Ele usa o tempo e a posição do problema anterior. O x igual a 22,5 e o tempo igual a 18,9. Na letra B, ele pede a aceleração transversal do mesmo elemento neste instante. Assim como nós encontramos a velocidade derivando a relação da posição, nós vamos encontrar a relação da aceleração transversal derivando a velocidade. Nós vamos derivar em relação ao tempo. Então, derivando a velocidade em relação ao tempo, nós encontramos aqui a relação da aceleração transversal da partícula na corda. Então, substituindo valores, nós vamos apenas substituir valores. Nós temos a frequência angular, a amplitude, nós temos todos esses valores. Substituindo, nós encontramos a aceleração da partícula nessa posição e nesse instante. Repare que a aceleração máxima será a amplitude aqui da aceleração. A aceleração vai ser máxima quando este termo, este seno, for igual a 1. Vou apagar aqui para melhorar a visualização. Então, a aceleração máxima será a amplitude da relação, assim como a posição máxima será a deslocamento máximo, que é a amplitude, a aceleração máxima será w ao quadrado vezes a amplitude da posição. Então, substituindo valores, nós encontramos a aceleração neste instante na posição dada. O importante é ficar claro que a velocidade transversal é a derivada da relação aqui da posição. E a velocidade de propagação da onda, ela é paralela à propagação da onda. E pode ser expressa através dessas relações dadas na aula passada. Bem, um outro item do capítulo é a velocidade da onda em uma corda esticada ou numa corda tracionada. Então, nós temos uma corda. Ela está tracionada aqui por uma força qualquer. Repare que nos exemplos que a gente estava trabalhando, nós tínhamos uma corda e a perturbação na corda era feita em uma das extremidades, no caso de uma onda transversal, e esta onda iria se propagar ao longo da corda. Nesse caso, nós temos uma corda tracionada. Um exemplo bastante comum são as cordas de violão. As cordas são tracionadas e ao perturbarmos esta corda transversalmente, esta corda irá gerar uma onda nesta corda. Então, a definição, a demonstração da fórmula é uma demonstração simples, mas ela é a função apenas, a velocidade de propagação ela é função apenas da tração em que a corda é submetida, tração, e da massa específica da corda.
Ou seja, ela é função da atração e da propriedade física do material em que a corda é feita. A definição dessa fórmula aqui, fazendo rapidamente, é aplicando a segunda lei de Newton. A força, aqui decompondo essa força, esta força é igual a 2 vezes a tração nesse sentido, θ, esse ângulo aqui é θ. Então, a componente da tração aqui no eixo Y é a tração seno θ, 2 vezes, porque a tração ela é exercida dos dois lados. Então, a força é exercida nesse componente aqui da corda, no sentido aqui radial, é igual a 2 vezes a tração seno θ. Como este ângulo é muito pequeno, consideramos esse ângulo muito pequeno, nós podemos aproximar seno de θ por θ. Então, a força aqui na direção radial da corda é igual a 2 vezes a tração vezes o ângulo θ. Quando os ângulos são pequenos, nós podemos aproximar o seno de θ por θ. Este θ, nós sabemos que este L é igual a R vezes θ. Então, usando esta relação, nós temos que o ΔL, o θ aqui nesse caso, é igual a L sobre R. Foi o que foi substituído aqui. Certo? 2θ. Aqui esse ângulo aqui é 2θ. 2θ vezes R é igual a ΔL. Então, substituindo, a segunda lei de Newton fica dessa forma. Força igual a tração vezes ΔL dividido por R. A massa, nós sabemos que a massa específica de uma corda pode ser determinada pela massa dividido pelo ΔL. Considerando uma corda linear, nós podemos dividir a massa pelo comprimento, nós encontramos a massa específica da corda. Então, realizando aqui a segunda lei de Newton, nesse caso diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Esta aceleração no sentido aqui radial é igual a V ao quadrado sobre R. Então, a força que nós encontramos é igual a tração vezes ΔL dividido por R igual a massa, que expressa em função da massa específica e ΔL, podemos escrever desta forma, ΔL vezes a aceleração centrípeta, que é igual a V ao quadrado dividido por R. Então, cortando aqui algumas grandezas, nós definimos que a velocidade é igual à raiz da tração dividido pela massa específica. Ou seja, a velocidade de propagação de uma corda tensionada ou uma corda esticada, como está dizendo aqui, ela é função da tração em que esta corda é submetida e da massa específica dessa corda, que é o que diz aqui no texto do livro. A velocidade de uma onda em uma corda ideal depende apenas da tensão e da massa específica linear da corda, e não varia com a frequência da onda. Foi o que nós encontramos aqui na nossa
na nossa análise da corda tensionada. Um outro item importante do capítulo 6, ele fala sobre energia e potência em uma onda, em uma corda, desculpa, em uma onda, em uma corda. A energia potencial, ela pode ser demonstrada da seguinte maneira: nós sabemos que a velocidade transversal é igual à derivada temporal da equação de onda. A equação de onda, repetindo, ela é função de x e de t igual a amplitude vezes seno de kx menos wt. Onde, repetindo, w é a frequência angular, k é o número de onda, ym é a amplitude. Então, esta é a relação fundamental de uma onda. Então, derivando esta equação em relação ao tempo, repare que esta equação é uma equação de duas variáveis. Então, nós podemos derivar em relação a x e ao tempo. Nós vamos derivar em relação ao tempo. Derivando esta equação em relação ao tempo, nós encontramos, como nós já mostramos, a velocidade transversal. Então, derivando esta equação, utilizando a regra da cadeia, nós encontramos aqui a relação da velocidade transversal. E nós sabemos que a energia cinética, o argumento aqui diferencial da energia cinética igual a mv ao quadrado dividido por 2. Então, o incremento aqui de energia cinética é igual a dk igual a dm, aqui ele chamou de U, né? U ao quadrado dividido por 2. Então, esta relação que a gente achou, substituindo, vou apagar aqui para ficar mais limpo a nossa tela. Então, substituindo este termo aqui na energia cinética, nós temos este termo, e também substituindo, como nós vimos, dm é igual a massa específica linear vezes dx, certo? Se a massa específica, se a massa específica é igual a dm dividido por dx, dm é igual a massa específica vezes x. Então, substituindo essas duas relações aqui na energia cinética, aqui nós temos dm, e este segundo termo aqui nós temos a velocidade ao quadrado. Este termo aqui é substituído por esse, e dm é substituído por este termo aqui. Nós encontramos esta relação. Agora, derivando a energia cinética em relação ao tempo, este termo aqui é constante em relação ao tempo, este termo, a massa específica, né? Este termo, dx dividido por dt, temos a velocidade de progressão da onda, representado por v. dx dt é a velocidade de propagação da onda, diferente dessa velocidade u aqui, onde é a velocidade transversal. Frequência angular constante, a amplitude constante, cosseno ao quadrado de dx, aqui o argumento do cosseno. Então, derivando a energia cinética em relação ao tempo, nós temos aqui a relação em relação à velocidade de propagação da onda. Isso é só uma demonstração. Então,
Esta é a variação máxima. A variação média, basta a gente pegar esta relação e dividir por 2. Este termo aqui, este termo médio, acontece quando este termo aqui do cosseno, esse argumento do cosseno, é igual ao médio. Certo? Este termo aqui máximo é igual a 1. O médio vai ser quando este termo aqui for médio. Então, a variação de energia cinética média acontecerá quando este termo aqui, este último termo aqui da relação, for médio, que é expresso aqui nesta última relação. Este termo aqui é médio, ele é máximo igual a 1. Ele será médio, ele é mínimo, máximo, ele é igual a 1. Mínimo, ele é igual a 0. Então, médio, ele é igual a 1 sobre 2. Então, substituindo este termo aqui por 1 sobre 2, nós temos que a variação de energia cinética em relação ao tempo média é igual a 1/4 vezes a massa específica, vezes a velocidade de propagação da onda, vezes a frequência angular ao quadrado, vezes a amplitude ao quadrado. Certo? Agora, a potência média, que é a taxa média com a qual a energia dos dois tipos, energia cinética e energia potencial elástica, é transmitida pela onda, é dada por... A potência média, ela tem tanto elementos da energia cinética quanto da energia potencial elástica. Então, neste momento, onde a energia cinética é a metade, a outra metade ela é expressa na forma de energia potencial elástica e tem a mesma grandeza. Então, a potência média é igual a 2 vezes aqui a variação de energia cinética. Uma parte é da energia cinética e a outra parte é da energia gravitacional. Então, a potência média é expressa aqui pelo dobro da variação de energia cinética em relação ao tempo. Então, talvez tenha ficado confuso, mas se vocês olharem direitinho a demonstração, rever, quando a gente revê, a gente entende melhor. A demonstração mostra que a potência média em uma onda, a propagação de uma corda. Aqui eu coloquei um exercício de aplicação de fórmula para massificar esses conceitos. É um problema simples. Vamos lá. Uma corda tem uma massa específica de 525 gramas por metro. Está submetida a tensão de 45 newtons. Uma onda senoidal de frequência 120 Hz e amplitude de 8,5 milímetros é produzida na corda. Com que taxa média a onda transporta a energia? Certo. Nós vimos que a potência média, com que taxa média a onda transporta a energia? Então, a taxa média é a potência média em que a onda transporta a energia. É a fórmula que nós acabamos de demonstrar aqui no slide anterior. Então, é um problema de aplicação de fórmula. Nós temos a massa específica dada diretamente no problema. Nós não temos a velocidade de propagação da corda. Neste caso, é uma corda tensionada. O exercício da atenção em que esta corda é submetida. A frequência angular, nós não temos, mas nós temos a frequência. Nós sabemos que a frequência angular é igual a 2π dividido pelo período, ou
2π vezes a frequência. Se nós temos a frequência, nós determinamos facilmente a frequência angular. E a amplitude, que é dada diretamente no problema. Então, para solucionar o problema, basta a gente encontrar a frequência angular e a velocidade de propagação de uma corda tensionada, que é dada por raiz da tração dividida pela massa específica linear. Como nós vimos, a velocidade de propagação de uma corda esticada ou tensionada é função da tração e da massa específica. Então, encontrando esses valores, basta a gente aplicar a fórmula e encontramos a taxa média que a onda transporta a energia. Certo? Se ficou alguma dúvida, deixe os comentários no Google Classroom para que a gente possa tentar esclarecer. Muito obrigado.